19, com a por 1.800 reais. Você é um cara amigo? Não, eu vou. É amigo? E a gente pode explorar ao vivo. Porque eu tô com inveja dele. E Léo, Isso é bom demais. E agora começa nesse instante o programa mais saudável desse universo. Diretamente da fonte da juventude. Saúde Total. Saúde em todas as dimensões. Orientações, novidades, dicas, estudos avançados e as mais recentes pesquisas. Atual e de vanguarda. Com os principais especialistas em saúde. É hora de ser saudável. No ar, Saúde Total, com Kaanda Ananda. Alô, boa noite. Saúde, saúde, saúde. É com essa invocação que aqui estamos em FM 98,7 na nossa querida Rádio Pop Rio. Meus amigos, como é bom viver com energia, com vitalidade, com saúde. Queremos um mundo saudável e eu, Kaanda Ananda, afirmo que isso é possível quando conhecemos os princípios que regem a Mãe Natureza. Unidos nessa frequência, formamos a corrente do bem-estar e alcançamos a saúde total. A renovação começa já, aceite nossa convocação, me enrolei aqui, e nada será como antes. A gente fica emocionado, né? Muito bem, gente. No programa de hoje, contamos com as participações dos nossos queridos coordenadores, o renomado Dr. José Henrique Tamburini, que não está presente, não chegou até agora, estamos aguardando, e também no nosso querido Paulo Edson Reis Jacob Neto, que é terapeuta ortomolecular, homeopata, exerce a fitoterapia e é fundador e presidente do Sinter-RJ, Sindicato dos Terapeutas Naturalistas do Estado do Rio de Janeiro. E contamos sempre com a sua participação, querido ouvinte. Mande sua mensagem para nós e que nós iremos respondê-la. Você pode entrar em contato conosco mandando sua mensagem pela página do Facebook Saúde Total, pelo e-mail do Saúde Total, saudetotalbr,
gmail.com, ou se preferirem entrar em contato pelo telefone da Pop Rio, 2547-1404. Repetindo, 2547-1404. Já vou pedir o meu boa noite, o nosso boa noite ao nosso querido Paulo Edson. Paulo Edson, boa noite. Boa noite, os amigos que estão aqui no estúdio. Boa noite ao professor Lauro pela presença com a gente hoje. Aos ouvintes que estão em casa, aos nossos amigos que estão lá em Miami, a Leia, o pessoal todo, a minha família que está em casa aguardando a gente, e que a gente tenha uma noite saudável, com bastante saúde, com bastante informação daquele que é o objetivo nosso aqui, trazer essa informação de saúde. Eu vou aproveitar, pedir boa noite, primeiro fazendo uma rápida apresentação que não fará justiça ao nosso querido professor Dr. Lauro Ponte, que é doutor em psicologia pela UERJ, tem uma pós-graduação em hipnose e em programação neurolinguística, me parece, HMMC, deve ser o Hospital Municipal Miguel Couto, é isso? Sim. Ele fez um ok aqui para mim, os internautas viram, os ouvintes não. Ele também é professor universitário em psicologia e fisiologia pela Universidade de Santa Úrsula, coordenador da Associação Brasileira para Cannabis, conhecida como Abracannabis, entidade que promove a maconha medicinal. É membro da Sociedade Brasileira de Estudos sobre Cannabis Medicinal, SBEC, coordenador do curso de pós-graduação em Ayurveda, da Universidade de Santa Úrsula, que eu não sabia que existia esse curso. Vai começar. Olha que legal. E é autor de um livro, e vocês fiquem atentos, porque nós queremos que esse livro venha aqui, vamos falar dele. É A Maconha Terapêutica, Controvérsias, Versos e Vivências. Isso pela editora Grama. Vai ser lançado agora em dezembro. Vamos noticiar esse evento aqui, hein? Vamos acompanhar isso. Bom, então, professor Dr. Lauro Ponte, por favor, seu boa noite. Boa noite, gente. Boa noite a todos os ouvintes. Quero agradecer ao colega, amigo, querido Paulo aqui pelo convite, a você também, Canda. E estou aqui à disposição para tirar todas as dúvidas e falar um pouco da maconha medicinal. Nós temos algumas perguntas aqui que o Paulo vai, como coordenador, nos orientar melhor. Paulo, é com você, você agora comanda o espetáculo. O nosso tempo, se deixar para mim, Lauro, conversarmos e falarmos, a gente leva dia e noite falando. Que bom, porque hein? É um carinho, é um irmão, um amigo. Então a gente gosta de falar e a gente gosta de ver as proezas que as pessoas fazem na diferença entre os homens. E Lauro é um desses que faz a diferença entre os homens. Que bacana. Tá? Então vamos ser objetivo, porque nós só temos uma hora de programa. Isso. Por mim, eu perguntava para ele como é que usa a maconha, como é que aceita a maconha, como é que usa o óleo da maconha, que eu não tenho a mínima ideia de como é que faz isso. Então, vamos num senso comum. O que é a maconha? Qual é a diferença entre a maconha medicinal, a maconha com a forma que ela é conhecida, a maconha como ela é usada? Quais os benefícios que ela pode trazer para a pessoa? Tá. Bom, respondendo a primeira pergunta, né? A maconha é uma planta, né, que foi domesticada pelo homem há 12 mil anos atrás, junto com todas as outras plantas. Quer dizer, no momento em que o homem se tornou agrícola, ele começou a cultivar vários vegetais, né, plantas de uma maneira geral, e a maconha estava incluído nela. É uma planta de primeiro momento medicinal, né, ela está na farmacopeia da medicina indiana e da medicina chinesa, né, as medicinas mais antigas do planeta. E a diferença, na verdade, te respondendo sobre a maconha, né, que a gente conhece, a chamada do tráfico, né, e a maconha plantada para os fins medicinais, botanicamente e agriculamente nenhuma, é a mesma planta. A diferença é a forma que ela está sendo plantada e o conhecimento técnico agrícola que se tem sobre as espécies, sobre o que a gente chama dos strains, que são os tipos de maconha diferentes, né? Hoje há catalogada no mundo por baixo aí uns 3.000 espécies diferentes em função dos cruzamentos botânicos, para se ter uma quantidade maior de certas substâncias presentes na planta. Mas basicamente é uma planta, né, que precisa de cuidado e precisa de nutrição para poder crescer e dar os frutos que a gente precisa, no caso, flores, né, porque o que a gente usa da maconha são as flores. São as flores, né? Mas no consumo dela medicinal, ela pode ser considerada alucinógena? Não. Não é a planta de forma de uso da maconha, ela chega a ser um alucinógeno? Não, esse termo está errado, né? Existe muito mito, né? Eu gostaria hoje de tentar desmistificar muitas das coisas que existem sobre a maconha. Uma delas, essa ideia do alucinógeno, né? Só serve para substâncias alucinógenas. A maconha
ela tem uma substância psicoativa, duas, né, na verdade, sendo que uma causa um grau de euforia e dependendo da quantidade, né, a gente tem que pensar a coisa como técnico que somos, né, então a diferença entre veneno e remédio é sempre a dose. Né? Então, até a maconha, que é uma planta tão boa, que faz tão bem para a saúde, se for usada de forma abusiva, também vai oferecer mal, né? Vai fazer mal para a população. Então, a ideia é que a gente tenha um uso controlado, estudado, e o nosso grande objetivo é conseguir fazer com que a descriminalização ocorra para poder fomentar a pesquisa. Hoje em dia nós temos grupos que eu participo, na Fiocruz, principalmente, chamado Fio Cannabis, onde a gente tenta, junto ao governo, produzir um pedido para poder plantar experimentalmente, para poder gerar um remédio que no futuro possa ser fornecido para as crianças com epilepsia via SUS. Esse é o sonho, né? Essa é a quimera que a gente deseja alcançar. Mas para vocês terem ideia como isso é difícil, a própria Fiocruz tem dificuldade de pedir essa autorização ao governo. É um problema político, técnico, administrativo muito grave. Ela pode vir ser associada a um comparativo ao Santyne? Não. Terapeuticamente? Terapeuticamente, como terapia, é uma das... terapia também. Mas quimicamente o efeito é completamente diferente. Totalmente diferente. O efeito dela completamente diferente. E ela oferece, no uso medicinal, grandes efeitos adversos? Ou adversos não, colaterais? Não. Como eu disse, uma quantidade exagerada de uma maconha rica em THC, eu estou me adiantando aqui porque eu vou explicar um pouquinho esses termos. Não, tudo bem. Você vai estar, de antemão, eu já vou combinar com a Ana aqui, que você já vai ser convidado nosso para outros programas aqui, tá aqui com a gente. Fazer parte da família. Sem dúvida, sem dúvida. Eu só queria saber o que é THC. Então, são dois. A maconha ela possui 523 componentes conhecidos até hoje. Pode ser que eu esteja até falando um número menor que já possa ter descoberto mais. Desses componentes, muito mais da metade são terpenos, que são coisas presentes em outras plantas. Só se usa hoje, para efeito comercial e técnico e farmacêutico, dois componentes, o THC e o CBD, que é o tetraidrocannabinol e o canabidiol. Esses dois componentes, eles são os principais da maconha. E botanicamente, eles são o que mais tem na planta. O THC, ele serve muito para dor crônica. Ele é um remédio excepcional para dor crônica. E o seu uso, respondendo ao Paulo, abusivo, pode provocar um grau de euforia que não faz bem. Mas o ponto aqui muito interessante sobre a maconha é que ela é o único fitoterápico, é a única planta, é a única substância que não oferece dose letal. Quer dizer, devem haver outras, mas as mais comuns do planeta, a maconha é a droga ilícita mais consumida no planeta Terra, a maconha não tem dose letal. Você pode fumar um caminhão de maconha que você quiser, porque o máximo que vai acontecer com você é ou ter algum tipo de surto psicótico, porque o excesso de THC pode dar um surto em quem tiver predisposição, que isso é muito diferente de dizer que maconha causa surto, né? Não causa. Aliás, a maconha é uma planta interessantíssima por isso, porque o excesso de THC pode provocar um surto em quem tem predisposição. Mas o CBD, que é o outro componente, é o remédio para a psicose. O CBD é o grande remédio psiquiátrico. E ele melhora demais os quadros psiquiátricos de praticamente todas as doenças psiquiátricas. Bipolaridade, esquizofrenia, psicose de uma maneira em geral. Epilepsia? Epilepsia nem se fala. Tem é o que uma a gente pessoa mais aqui tem. perguntando. Epilepsia é o melhor remédio. Eu tenho meu acompanhamento, a minha tese foi escrita acompanhando as crianças que sofrem de epilepsia por milhares de doenças diferentes, mas que têm epilepsia como quadro, né, crise convulsiva. E o CBD é o remédio que acalma. Eu tenho casos documentados, eu tenho isso tudo, tanto no livro, quanto na tese, quanto, enfim, no computador, dezenas e mais dezenas de artigos mostrando isso. Eletroencefalogramas de antes e depois, é uma coisa realmente incrível. E o grande diferencial, respondendo para essa ouvinte, é que, ao contrário dos antipsicóticos, que são os remédios usados para controlar a epilepsia, a maconha não tem o efeito colateral de diminuir a atividade cerebral. Consequentemente, a criança passa a interagir com o ambiente, sem ficar com aquela sensação de letargia, de ficar apagada, de ficar como um vegetal sentado no sofá. Interessante, muito interessante. É uma coisa realmente que precisa haver a liberação para que a gente pesquise mais, estude mais e coloque esse remédio no mercado a preços reais, porque os preços hoje em dia é o outro grande problema, é muito caro. Nem rico pode pagar o tratamento, é papo às vezes de 20 mil por mês.
para você manter uma criança tomando as quantidades que às vezes ela precisa. Vai depender sempre do caso a quantidade. Muito, muito interessante. Eu só quero aqui agradecer a presença do Samuel Leandro, entre tantos, a Miriam Pontes Faria, que é hipnóloga, uma notável do saber que nos acompanha aqui. A Pati Gazeta, que manda para todos uma boa noite, ela está na Flórida nos ouvindo. A Leia Reis é nossa querida amiga, né, o Paulo? Hoje ela me deu a notícia que você é diamante. Opa. Você agora é diamante for life. Olha que beleza. Vamos preservar, né? Tamborini parece que está chegando também diamante, hein? Tomara. E o Jonas Júnior também, mandando aqui uma boa noite para todos nós, mandando para o Wellington também, né, tá aqui com a gente. E você que está aí ligadinho, pode me enviar a sua pergunta, que nós estamos aqui, vamos passar aqui tudo para o Dr. Lauro e para o Paulo Edson, tá bem? Bom, continuando com você, Paulo. Eu não sou um profundo conhecedor da planta cannabis. Quando eu tive cannabis sativa, né? Cannabis sativa, isso. Eu, quando tive a oportunidade de trabalhar com a cannabis, foi a época que a Anvisa proibiu o consumo dela até homeopático. Então eu cheguei a trabalhar com a cannabis sativa homeopaticamente, com a papoula, de onde vem o ópio, com a veloz para o câncer, só que a Anvisa proibiu os trabalhos que nós fazíamos no Instituto Hahnemann com a cannabis sativa, com a papoula e com o ópio, e com a veloz. Vem, Laura, uma pergunta. Nós tínhamos uma resposta excelente nos distúrbios mentais homeopaticamente com a cannabis sativa. Seria o caso de resgatar, ao invés de se trabalhar com o óleo essencial dela, trabalhar com a frequência dela, homeopaticamente? Você pode fazer, na verdade, as duas coisas. E é uma extração de uma resina, na verdade. É algo bem mais simples do que o óleo essencial. A planta basicamente fornece o remédio in natura. Basta você extraí-lo através de técnicas simplórias que as mães que têm autorização para plantio já fazem em casa. Felizmente, a gente aqui hoje no Brasil temos autorização judicial para algumas pessoas com casos graves de doença plantar. Esse número só cresce, felizmente. E, na verdade, qualquer mídia, né, qualquer forma de você usar a cannabis, ela vai ser benéfica, porque a gente conhece, né, como lugar comum o ato de fumar a maconha, né, o famoso baseado da maconha. Ele também é terapêutico, só que ele apresenta a questão do gás carbônico, da queima da planta, o que se resolve através da ingesta via vaporização, que são equipamentos onde você vaporiza a planta e não queima a planta, resultando na extração da substância e por inalação, que aí o efeito é praticamente instantâneo. Pessoas com Parkinson, que tem aquele tremor de base, né, e qualquer outro tipo de disfunção miotrófica, o THC é excepcional. Eu conheço o caso de um amigo meu de São Paulo que está recuperando o movimento, ele tem ELA. Fantástico. Ele tem ELA. E assim, está documentado, ele é estudado. Existem muitos profissionais. É muito importante salientar a questão acadêmica da maconha. A gente, apesar daqui no Brasil ainda estar com a proibição, eu trouxe uns números aqui para mostrar para vocês. No Google Scholar, né, que é o Google acadêmico, onde ele coloca todos os artigos acadêmicos do mundo, só na citação da palavra weed, que é maconha em inglês, você tem hoje, em novembro de 2018, isso hoje, 2.630.000 artigos publicados. E no PubMed, é expressivo. E no PubMed, que é o depositório de arquivos médicos, tem 24.268 artigos publicados e 856 testes clínicos acontecendo hoje, né? Quer dizer, atualmente. Então, assim, a gente precisa realmente perceber que o Brasil está ficando para trás. Os países da América Latina, todos praticamente já descriminalizaram, já têm o uso. O Chile está na vanguarda disso, a Colômbia, então, nem se fala. Canadá, os Estados Unidos nos estados, a Europa toda. E o Brasil? Desculpe o meu impulso aí. O Brasil, a gente tem um grande problema que é a parte política da coisa, um preconceito enorme enraizado na população. Pessoas que acham que a maconha é coisa do demônio, pessoas que acham que a maconha faz mal, que queima neurônio. Isso tudo precisa ser esclarecido. Desculpa, agora vou interromper um minutinho, mas isso aí está envolvendo a indústria farmacêutica. Sem dúvida. Então a mídia toda fazendo a cabeça da população contra aquilo que é natural. Isso aí. Mas isso acontece, Paulo, e começa no início do século XX, quando a indústria do petróleo... Eu ia te perguntar sobre a história da maconha. Você começou a falar um pouco dela dos 12 até mil o final anos, de 12 mil anos até o final do século XIX, a maconha sempre foi remédio e esteve na farmacopeia de todas as medicinas. É só pesquisar. Isso aí não preciso nem... Só meter a cara que você consegue usar. tem 200 anos. Pois é.
Acontece que interesses econômicos da Dupont, da empresa que é petrolífera, né, que tem petroquímica e nylon e tecidos sintéticos, precisavam do mercado do cânhamo. O cânhamo é a maconha industrial, é uma maconha que tem pouco THC e praticamente nenhum THC e pouquíssimo CBD, é o hemp, né, que se chama lá fora, e ele é usado para tudo. Na verdade, não sei se vocês sabem, os ouvintes sabem, mas a gente só está aqui hoje graças à maconha, porque as velas das caravelas, as cordas das caravelas, a cera que era usada para ligar os lampiões antes de ter rede elétrica, tudo era feito de cânhamo, de óleo da semente do cânhamo, que é riquíssima em ômega 3, ácido graxo de cadeia longa, né? Isso eu aprendi com você, Paulo, meu querido professor. Sei pouquinho, nem me atrevo a falar, mas isso eu aprendi. Eu falei, pô, o Paulo vai gostar de saber disso. É um ômega 3 excelente, é ótimo para gripe, é ótimo para sistema imunológico. Para os veganos, então, maravilhoso. Maravilhoso, planta pura. Vegetal. Planta pura, vegetal. E muito rico, muito rico. O ponto é que no nosso corpo inteiro nós temos receptores naturais para o que tem na planta. Isso é uma coisa rara. Porque na natureza tem um composto em que o nosso corpo tem um receptor natural. O que significa isso? Significa que a gente fabrica a nossa maconha dentro do nosso corpo. O chamado endo de dentro canabinoide. Então explica de novo, que eu achei muito interessante. Bom, só antes de você explicar, nós estamos aqui adentrando ao estudo, nosso querido mestre de cerimônia, Francisco Assis. Pode ficar aí mesmo, Francisco. Que vai participar do programa depois, Amigos do Sucesso, falando sobre a figura, o papel do mestre de cerimônia. Uma boa noite, querido. Daqui a pouco nós vamos estar juntos, mas já vai se ambientando. Então, como é que é isso? Nós produzimos maconha? Sim, todo ser humano produz maconha. Produz, na verdade, duas substâncias, o AG2 e a anandamida, que são análogos químicos ao CBD e ao THC. O que significa isso? Significa que quando você ingere maconha de qualquer forma, mesmo agora, aquele adolescentezinho que está fumando o seu baseado, o THC e o CBD que está entrando pelo pulmão dele e indo para a corrente sanguínea dele, encontra no cérebro, e atualmente, através de pesquisa, se sabe que no corpo inteiro, receptores para esse CBD e para esse THC. Então, o excesso, como eu disse, né, faz mal. Todo o excesso faz mal. Isso tem que ficar bem claro para o ouvinte. Qualquer água demais mata a planta, como diz o ditado. Né? Então aqui a gente não está falando de uso abusivo. Toda vez que a gente vai falar de problema com maconha, a gente tem que falar do problema com álcool, o problema do Rivotril, o problema do uso abusivo. Do chocolate, da corrida. Entende? A gente está falando aqui de uso regular controlado. E o uso regular controlado da maconha é infinitamente mais seguro do que o uso controlado de qualquer outra substância. Por uma razão muito simples. Além dela não ter dose letal, porque, como eu disse, das duas, ou você vai ter uma crise de muita aceleração, ou você vai dormir. Porque o final das contas de muita maconha é sono. Entende? Tem uma piada, não sei se você me permite contar sem palavrão, que diz o seguinte: em caso de overdose de Rivotril, chame um médico. Em caso de overdose de álcool, chame um médico. Em caso de overdose de barbitúrico, chame um médico. Em caso de overdose de maconha, peça uma pizza. Entende? É interessante. Porque não tem dose letal. Será que é isso que está acontecendo lá no Senado, em alguns lugares aí? Será? Hein, Paulo? Eu acho que é overdose de outros remédios. De outros, né? Não faz isso, não estaria assim. Eles são viciados lá e quer acabar tudo em pizza, né? Me lembrou. Mas isso tem a ver com o sistema endocannabinoide? Canabinoide. Endocannabinoide. Em 1991, ele é muito recente a descoberta dele. Ele está sendo introduzido agora. Para vocês terem ideia, os livros de medicina ainda não falam sobre isso. As faculdades ainda não falam de um sistema que a gente tem no nosso corpo, igual o circulatório, igual o digestivo. É um sistema chamado sistema endocannabinoide, que regula, basicamente, como o Faveret, que é um grande amigo médico, ele fala, o sistema endocannabinoide ele é o maestro do nosso corpo. Funciona assim. Que isso? Funciona assim. Ele nos regula a volta ao equilíbrio, ou seja, a homeostase. Então, qualquer situação que você tenha, por exemplo, um agudo de uma raiva ou até o agudo de uma felicidade, isso não dura para sempre. Isso você retorna depois de respirar, de se acalmar, por um basal. Esse mecanismo, bioquimicamente, quem faz é o sistema endocannabinoide. Entende? Interessante então, isso. por exemplo, pessoas com muita raiva, pessoas que tenham agressividade latente, nem necessariamente diagnosticado com algum transtorno psiquiátrico, pode fazer o uso de uma forma bem interessante do CBD, que é um óleo extraído da planta, simplesmente extraído da planta, e que você pode usar como um mecanismo de calmante mesmo, de tirador de ansiedade. A gente vive numa sociedade muito acelerada.
Então você tomar o CBD ajuda o próprio sistema endocannabinoide a regular essa sensação de ansiedade, de aceleração que a gente tem na vida de uma maneira em geral, né, pelo mundo que a gente vive. Agora, Lauro, no caso da associação, a ideia dela é fazer com que o usuário ou aquele que tenha necessidade, ele plante a sua necessidade para fazer a colheita, ou que isso vire uma coisa para ser industrializada e que chegue na casa daquela pessoa sobre o processo industrial. Como é que é a ideia dessa Qual é a ideia, Paulo? Desenvolvimento? Sendo muito consumo, honesto com você, a gente porque sabe que... Quando a gente faz o consumo pelo consumo caseiro, vamos considerar assim, você não vai ter controle estatístico. Sim. Então, a gente será tem, que na seria verdade, por uma produção industrializada em que você viesse a ter um controle estatístico sobre... Então, para tudo isso que a gente está conversando aqui, precisa tirar o crime, né? Porque se você descriminaliza, não é mais crime plantar, não é mais crime portar. Isso aí faz com que, por exemplo, a Fiocruz possa plantar. Só descriminalizar, né? Agora, a Abra Cannabis, a associação que eu coordeno, ela ajuda as pessoas a terem acesso à planta. E o que significa isso? A gente não doa, a gente não fabrica, a gente não dá remédio para as pessoas. Mas a gente orienta as pessoas, por exemplo, que têm uma enfermidade, a primeiro, tirar uma receita médica, que é o primeiro passo. Qualquer médico, atenção, médicos que ouvem, qualquer médico pode receitar. Tendo CRM, pode receitar. Não precisa ser psiquiatra? Não precisa ser psiquiatra. E nem neurologista, enfim. Você pode receitar porque você pode receitar como uma medicação que está liberada pela Anvisa para isso. Essa receita e o laudo médico, você com isso já tem um respaldo jurídico também de que aquilo ali é uma necessidade para a sua saúde. Com essa receita que nós ajudamos as pessoas a terem, porque a gente tem uma rede de médicos e a gente coordena com a rede de pacientes, a gente faz com que essa pessoa passe a pensar na hipótese, se ela for possível para aquela vida, né? Porque tem pessoas que são incapacitadas motoramente, tem pessoas que têm crianças com grau de hiperatividade muito alto, que não vai dar tempo de vida útil para poder plantar, né? Mas as pessoas que têm essa capacidade, a gente orienta através do curso que a gente dá. A gente, inclusive, agora vocês estão convidados, a gente vai fazer um curso com a parceria que a gente tem com a Fiocruz. Eles nos cederam já pela terceira vez agora o auditório do Instituto Fernandes Figueira, aqui no Flamengo, o IFF. Então, no dia 15 e 16 de dezembro, a gente vai ter um curso completo, só com doutores e mestres ensinando médicos, advogados, a parte histórica, a parte botânica, agrícola, pragas, técnicas de cultivo, para justamente as pessoas poderem começar a aprender a fabricar o seu próprio remédio. Com essa receita médica e tendo uma plantinha em casa, essa pessoa pode procurar a rede jurídica chamada Reforma, que é uma rede jurídica de apoio para a descriminalização, e os advogados dão entrada no habeas corpus para essa pessoa ter o direito, né, ter a licença para ter a certeza de que não vai ser importunada pela polícia se ela quiser plantar o seu próprio remédio. Fica claro aqui, é muito importante a gente ressaltar isso, que a Abra Cannabis e esse nosso trabalho não tem nenhum interesse comercial e não tem nenhum vínculo com nenhuma empresa. E não faz disso um mecanismo para se captar grana. As pessoas que fazem o óleo, né, e eu não posso aqui, obviamente, por razões óbvias, falar nomes, nem dizer de onde isso vem, mas a gente conhece pessoas que fabricam óleo por amor à causa, pela simples vontade de ajudar, entende? Várias pessoas que eu conheço, aliás, a minha pesquisa, a minha tese, o livro falam exatamente sobre isso. Essas controvérsias e vivências foram vivências que me fizeram meu queixo cair de ver pessoas completamente abnegadas pelo simples fato de saber que crianças podem melhorar com isso. Então, uma rede de pessoas que plantam para o próprio consumo, para inclusive evitar o tráfico, evitar essa maconha com sangue, né, que a gente fala, se reúnem e dando um pouquinho de cada um da sua produção para fazer o remédio para dar para as crianças, de graça, absolutamente de graça. Agora, se é sem nenhum custo. Tem o excesso da planta em casa. Então, se ele tem um excesso ou o suficiente mensal, quinzenal da produção dele. E nesse excesso ele pode ter uma cooperativa ou ter algum lugar que ele possa doar? Não, oficialmente não. Então, oficialmente não, mas tem. Sim, que tem você pessoas pode se reunir, sim, chegar ali com essa reforma, com esse pessoal e fazer. Sim, não, existe eu acho que a ousadia, coisa diferente, o paradigma é isso, cara. Isso não é a Abra Cannabis, isso é uma rede de pessoas rede amigas, de pessoas, usuários, amigos, humanas, muito humanas, acabou, que ajudam desse jeito. E que tem que ficar claro também, Paulo, que a maconha é um fitoterápico. Eu concordo, né? plenamente. E sendo um fitoterápico, ele tem espécies. Então, o que a gente tem? Todo mundo, essas pessoas que plantam, tem uma espécie chamada Harletsu, que é uma espécie que já está há 6 anos, pelo menos que eu lembre,
com as crianças tendo bons resultados, porque ela é uma espécie high CBD, ela tem muito CBD e pouco THC, que é justamente o balanço que se precisa para a epilepsia, que é o grande carro-chefe, vamos dizer assim, por causa das crianças, tem todo um apelo emocional e é muito triste ver as crianças convulsionando, né? Adulto também, mas criança dói um pouco mais, né, da gente ver. E aí, nesse aspecto, sobre esse olhar, esses grupos plantam essa planta, né, e se reúnem para fazer o extrato dessa espécie, quer dizer, não é qualquer maconha, entende? Não dá para pegar essa maconha do tráfico, por exemplo, e fazer remédio dela, pela razão muito simples, que aliás é a pergunta que eu quero que todo mundo agora, inclusive vocês, quando qualquer pessoa falar de maconha para você, criticando ou elogiando, você tem que perguntar uma frase só, que é a seguinte: de que maconha que a gente está falando? Porque essa é a pergunta. Primeiro que existem dezenas de testes da década de 70 que foram pagos para fazer estudo com pessoas que chegavam em ambulatórios de emergência completamente drogados, inclusive com maconha, ou seja, uma mistura de drogas, e o efeito era colocado na conta da maconha, como se fosse a maconha causando aquilo. E ao contrário, a maconha é um redutor de danos, na verdade. A ideia de que maconha é porta de entrada é uma balela e uma, desculpa a expressão, mas é uma burrice, porque é a ignorância de quem não estudou ou tem interesse comercial no assunto, entende? Porque ela, na verdade, é a porta de saída. Tem vários estudos que mostram que o uso abusivo de cocaína, uso abusivo de opioides, podem melhorar se você usar a maconha como redutor de danos, né? A gente sabe, por exemplo, que o tabaco, o cigarro, é muito usado para usuário de cocaína, né? O alcoólatra deixa de beber ou de cheirar e fuma compulsivamente. Nessa pergunta, basicamente a pergunta cannabis ou maconha, é isso? Não, não é isso. Maconha é o nome comum. E é a mesma coisa. Até uma frase engraçada, assim, o nome científico mais conhecido do planeta Terra é cannabis. Porque cannabis é nome científico, na verdade, entende? Entendi. Aqueles nomes complicados da biologia do segundo grau. Sim. Maconha, cannabis é o nome científico, cannabis sativas L. E você tem ainda a índica, que são subespécies, né? Cannabis sativa, cannabis índica e cannabis ruderaris. São 3 tipos, botanicamente falando. Tem uma quarta que seria a afegã, mas ela se confunde um pouco com a ruderaris. Então a gente fala que tem 3 tipos. Desses 3 tipos, todas têm THC e todas têm CBD em doses, né, maiores ou menores. A ruderaris, por exemplo, ela, ao mesmo tempo que serve como estrutura botânica para cruza, para criar maconhas mais fortes, para ter mais remédio, ela serve para fazer o tecido, essa mesa aqui, se você quisesse, ela é uma maconha industrial, ela tem fibras maravilhosas. Para você ter ideia, sei que você pensa em ecologia também, 1 acre de hemp equivale a 4 acres de eucalipto para fazer papel. Significa que o papel feito de maconha, se ele fosse industrializado e tivesse impacto industrial, ele custaria 4 vezes menos. Entende? Interessante. Tem muitos dados. Na verdade, o que acabou acontecendo historicamente, até te respondendo, Paulo, no início do século houve um dono da mídia americana, que era o Hearst, lá na Califórnia, que tinha as maiores festas de Hollywood, os artistas na mão dele, todos os veículos de comunicação dele, começou a publicar no jornal dele factoides associando a figura do mexicano com o usuário da maconha e com a violência, publicando notas crimes que nunca existiram. Mulher foi estuprada e morta por mexicano bestializado por maconha. Essas eram as frases, as manchetes do jornal. Então isso foi sendo um construto social produzido para fazer com que as pessoas odiassem, muita pressão política na ONU, e que acabou colocando a maconha junto com a cocaína e o opioide, que é um defeito técnico mais bizarro da ciência, assim, se você parar para pensar. Porque o opioide e cocaína são produtos que partem da natureza, mas eles são processados quimicamente. Não existe cocaína na natureza. Não existe ópio na natureza. Existe a papoula e existe a folha de coca, que é ancestral aqui da América Latina. A maconha não. A maconha é uma planta pronta. Ela está pronta, você colhe e usa. Entende? Ela não pode ser colocada no mesmo lugar, ela foi colocada e está até hoje. A colocação que o Lauro fez aqui agora é um negócio interessante. A indústria farmacêutica ela é tão daninha à saúde humana. Nós temos em torno de 75 a 85 mil tipos de medicamentos controlados pelo mundo afora. Desse número de medicamentos, tem um que não apresenta efeito colateral. E ele só pode ser vendido com receita controlada. Não tem efeito colateral nenhum. Porque a grande bula dos remédios, dos medicamentos, são os efeitos colaterais. Bula nenhuma vem escrito efeito adverso. O efeito adverso ninguém estuda, que é o óbito. Chama-se naltrexona ou LDN. Não tem efeito colateral no corpo. Ele funciona como se fosse uma cannabis, te restaurando esse ponto de equilíbrio,
Em baixas doses, né? Em baixíssimas doses, 1 miligrama, uma vez ao dia, com conforto e bem-estar, sem efeito colateral algum. E as farmácias não podem manipular se não tiver o controle da receita branca, não é aquela azul não, da tarja preta não, branca. Ou seja, se é uma coisa reconhecidamente que não é nociva, não faz mal, por que esse bloqueio? Eu Porque tomo restaura a naltrexona, né? Eu tomo LBM e eu vou dizer algo fantástico. Mas então, mas será que porque te faz bem, então chega essa proibição? O questionamento nosso é esse. O grande ponto Uma das é que... coisas que o Lauro falou que me interessou muito foi quando nós sabíamos que ele vinha aqui para aqui hoje. É evidente que a gente não estuda bioquímica, nem a fórmula bioquímica de determinados minerais vegetais. É difícil para caraca gravar aquilo tudo. Mas me interessou dar uma olhadinha na fórmula bioquímica da cannabis e eu fiquei muito curioso, porque a fórmula bioquímica dela é C2H30O2. Ou seja, é uma planta de baixo teor de oxigênio, baixo teor de carbono e muito elétron de hidrogênio, que é o elétron mais estável que nós temos na nossa cadeia de minerais. Porque só tem um elétron, só a última camada de valência. Então essa reação bioquímica que o corpo oferece, que o Lauro está acabando de dar uma verdadeira aula para a gente aqui, sobre o endocanabiol e a função que o corpo produz, como produz a vitamina D. Então nós temos receptores nas células para receber esse produto e absorver esse produto em benefício dele, está respondendo para a gente aqui agora. Por quê? Pela estabilidade que o átomo de hidrogênio compete à planta de fazer isso. Raro uma planta que tem 30 elétrons na sua camada de valência de hidrogênio. Se você pensar o número de ramificação que você faz bioquimicamente num composto C2, H30, O2, você vai ficar louco. O quanto de pesquisa poderia ser feito e entender isso que o Paulo está falando melhor se houvesse a descriminalização. A UFRJ tem um núcleo chamado Farmacannabis, da professora Virgínia Carvalho, uma doutora em toxicologia, e ela conseguiu fazer algumas medições da quantidade de substâncias nesses óleos artesanais, numa espécie de tentativa de tentar criar algum tipo de padrão para a gente ter algum norte bioquímico mesmo, para saber, sabe que é melhor, assim que a gente sabe que essa Harriet Sul, por exemplo, ela é high CBD, e é por isso que faz o efeito bem na epilepsia, quer dizer, e nessa história toda que eu estou contando, para vocês terem ideia, relatórios médicos e pesquisas avançadíssimas para a época foram entregues à ONU e simplesmente foram desconsideradas. Existe um histórico relatório chamado Relatório LaGuardia, que foi pedido pelo prefeito de Nova York para a Comissão Médica do Estado de Nova York, nessa discussão da maconha sendo proibida, lá na década de 20. Esse relatório foi conclusivo, óbvio, porque cientificamente é o que a gente já sabe até hoje, e sempre soube, que a maconha não oferecia esse tipo de risco, ela não deveria ser colocada na lista de substâncias prescritas da ONU. O que aconteceu? O Aslinger, que era o chefe do FBN, que era o Bureau de Narcóticos, que era o inimigo número 1 da maconha, e sabe por quê? Porque ele era casado, sabe com quem? Com a herdeira da Dupont. Ele era marido da herdeira da Dupont. Entendeu? Fez a ligação do que a gente está falando, e o cara mandava nos narcóticos americanos e ficou no cargo até se aposentar compulsoriamente. Quer dizer, ele nunca largou o osso, porque ele sabia que ali ele tinha o controle de tudo. E ele simplesmente ignorou esse relatório, disse na ONU que ele não era científico, imagina, um relatório feito pela Associação Médica de Nova York, e passou. Porque o ponto é esse, gente, a gente sabe que tanto aqui no Brasil quanto no mundo de uma maneira em geral, o business ganha. Entende? Então, tudo foi por um interesse de milhões, talvez bilhões de dólares. Pensem em termos de essas blusas que nós estamos vestidos aqui hoje, todos nós, o quanto tem de poliéster nela. Esse royalty está indo para Dupont até hoje. É deles. E deveria ser de cânhamo isso aqui. Por quê? Porque a troca de calor da fibra do cânhamo é melhor do que a do algodão. Ela dura mais. Ela, para fabricar, ela é mais barata. Enfim, só tem coisas boas. Né? O que tem de ruim na maconha? O uso abusivo. O uso exagerado. E principalmente quando a gente tem adolescentes que usam demais. Existe um problema aí, eu falo isso para os adolescentes que eu atendo no meu consultório, que na verdade a maconha, ela tem que, se você vai usar, ela tem que ser um mecanismo de recompensa, não de vida. Porque senão, realmente, se você fumar o tempo inteiro, você vai ficar grudado. Vai ser o estereótipo do maconheiro, entendeu? Aquele cara que não faz nada, só come pizza, fica sentado no sofá o dia inteiro e a vida passa. Por isso que não é bom. Na verdade, a gente deveria ensinar para as crianças a não usar nenhuma droga antes de 21 anos. Muito menos álcool, diga-se de passagem. As pessoas que estão nos ouvindo, eu entendo que a gente está levando uma informação
do lado terapêutico da cannabis, né? da vulgarmente chamado de maconha. E você relatou aí umas patologias que podem serem bem ajudadas, colaboradas, saindo dessa configuração de patologia por uma estatística de regeneração, de saúde. E hoje, como é que a pessoa faz para então ela ter a maconha? Como é que ela faz? Como é que está isso? Qual é a luta, qual é a briga? Em que momento nós estamos? Bom, a gente está no momento em que ainda a grande maioria da população não tem esse conhecimento que a gente está falando aqui hoje. Existe uma enorme quantidade de mães, infelizmente, eu chamo as mães invisíveis, com os filhos com as doenças invisíveis, pessoas que não têm nem diagnóstico ainda. Eu estou falando do pobre, né? Porque hoje quem é classe média, quem tem algum poder aquisitivo e acesso à informação, já pelo menos sabe se tiver algum filho com algum tipo de comprometimento assim. E vai tentar fazer o uso, porque pai e mãe, né, a gente faz tudo o que a gente pode pelos nossos filhos. E, felizmente, quando há um encontro dessas duas partes, a coisa funciona. Mas a grande maioria da população brasileira não tem conhecimento, ao contrário, tem o preconceito. Pré-conceito mesmo, um conceito anterior a uma sabedoria que elas não receberam. Ao contrário, elas receberam sabedoria entortada. Então essas pessoas precisam ser informadas. Supondo que uma pessoa dessa recebe uma informação, ela precisa procurar a gente, precisa procurar a Abre Cannabis. Felizmente a gente tem a internet, né, que facilita, tira as fronteiras. Então procurem a Abre Cannabis na internet. A gente tem uma página no Facebook, a gente tem o nosso site, abracannabis.org.br, e se informe. E o que é esse se informar? Nos procurar, pedir ajuda, para pedir aproximação. Existem outras associações também, aqui no Rio tem a PEP, no Brasil em todo estão se formando associações. Existe uma rede começando a se formar para ganhar algum corpo. Seminários médicos estão acontecendo em São Paulo, aqui no Rio já aconteceram vários também. Esse ano teve um evento no Museu da Manhã fantástico, em julho, que foram 2 dias com gente vindo de todo mundo. A gente está lutando, né? Mas o ponto é esse: a pessoa que descobre, que está no ouvindo e quer saber como faz, tem uma pessoa que pode, de repente, fazer uso do CBD ou do THC, ou enfim, da planta integral mesmo que seja, para melhorar a sua condição de saúde, ela precisa procurar informação. O melhor lugar é a internet. E aí, receita médica em primeiro lugar, tem que tirar a receita médica. Alguém tem que receitar, que essa era a minha próxima pergunta. Na prática, isso é melhor. A gente recomenda que você tenha, porque isso dá um respaldo. Agora, qual é o tipo de médico que vai dizer... aquele que esteja aberto a conhecer e a estudar e a mudar o seu paradigma médico. Porque isso não é uma novidade, mas isso é uma informação relativamente nova para quem estudou a área de saúde de uma maneira geral, não só a medicina, né? Lá na Santa Úrsula, por exemplo, eu dei palestra já na nutrição, né? E eu estou insistindo para que a biologia, para que a nutrição, para que a própria psicologia e medicina veterinária, que tem lá também, fale sobre o sistema endocannabinoide. Inclusive lá eu aprovei um curso de extensão para também no ano que vem sobre o sistema endocannabinoide, que é para dar esse respaldo técnico às pessoas para poder entender tecnicamente. O que o ouvinte não pode agora é achar que vai encontrar a maconha e fazer um chazinho. Não, até porque né? chá não adianta. Então, exatamente, é esse tipo a maconha de é lipossolúvel, ela dissolve em gordura. Então não tem que fazer a mantegonha, se for o caso, não o chazinho, que a mantegonha é a manteiga de maconha. Manteiga de maconha, olha que bacana. É vai ter gente procurando, hein? Laura, dentro dessas patologias estudados ou apresentados até agora, o maior número está ligado sempre às somatizações mentais. Uhum. Como toda célula do corpo é receptora do cannabis, desses milhões de estudos, tem algum estudo sobre outros tipos de patologias pelo corpo que não sejam mentais usando a cannabis? Sim, vários, na verdade, porque você tem... Cardiovascular, hepático, digestório, circulatório, alguma coisa assim? A gente tem um caso de um dos membros da Abra, né, um querido, que já é um senhorzinho, e ele em 76 ele teve diagnosticado hepatite C. Tá. Ele simplesmente ignorou o diagnóstico médico e só ficou usando... Ele usa cannabis até hoje. Ele está vivo, bem de saúde, maravilhosamente alegre, bem. Né? Alegre, feliz, muito feliz. E o fígado dele está absolutamente funcional e sem nenhum problema a pergunta maior. Que eu fiz... Eu não estou dizendo que a maconha é uma panaceia, né? Eu tenho que ter muito cuidado com isso, assim, de falar assim, pô, vai curar a hepatite C. O Lauro disse que não é isso. Né? São casos e casos, mas assim, tem receptor no corpo todo, né, para maconha, porque o receptor endocannabinoide, primeiro se entendeu que ele estava só no cérebro, mas depois se percebeu que ele está até na sola do pé.
Então a gente tem receptor endocannabinoide por quê? Porque, de novo, é o maestro, é o que regula. O que vai fazer com que a tua dor no pé passe quando você torce o pé é o sistema endocannabinoide. Pois é, agora eu quero fazer uma pergunta aos dois. Você conhece o fator de transferência? Conheço. Isso, então. Há alguma relação? Porque eu achei tão interessante Aí isso. é pro Paulo responder. Para o Paulo e para você também trocarem ideias da relação complementar, suplementar, não sei como falar, desse mecanismo, né, da homeostase, do fator de transferência, desse sistema, né, endocannabinoide. Falei certo agora. Com 2 N's, né? Abracannabis. 2 N's. A associação é com 2 N's. Isso, que é da palavra, né, cannabis. Aos nossos ouvintes, né? É importante saber, o fator de transferência tem influência sim. Tem porque o cannabis, por mais que a gente se fale, o pouco que eu li antes de vir para cá, eu ia estar como autoridade do assunto. Autoridade. Sem dúvida, sem dúvida. Pô, só falta a estrela de xerife. Eu vou discutir com ele sobre mineral, vitamina. Aí não é uma estrela, é uma flor, é uma folhinha, né? Sobre mineral, vitamina, tudo isso, nutracêuticos, eu vou discutir com ele 10 dias que não tem problema. Mas sobre um assunto específico, cannabis, quer dizer, a minha experiência é muito pouca. A que eu teria chance seria pela homeopatia, que não tive. Então, o fator de transferência te dá condições de suplementar o teu corpo na parte imunológica para melhorar, inclusive, a absorção da própria cannabis. Porque se você tiver com o corpo intoxicado, ela vai demorar mais a agir no teu corpo. E Lauro também conhece muito sobre o fator de transferência, tá? Até está convidado já a participar do nosso da Saúde Global, que eu acho que eu já te botei lá. Tô lá no grupo. Tá? Mas não deu pitaco até agora, devia dar. É muita coisa. Tá? Mas devia dar. E quem primeiro me apresentou o fator de transferência foi ele, há 1 ano e tanto. E eu não dei atenção. Olha que interessante. Porque eu levei a coisa para... Mas quem estudou foi ele, eu só apresentei. Ele me apresentou e eu comecei... Só que... E uma pergunta, cadê ele no grupo? Então, tá, agora vamos começar a cobrar dele. Isso por quê? Eu vou aparecer lá. Primeira pergunta. Nos fatores, por exemplo, nós temos o fator de transferência, o trifactor 5, que trabalha muito bem nos distúrbios mentais, no Parkinson, no Alzheimer, na hiperatividade, no déficit de atenção. Ele, junto com o cannabis, acredito que seria potencializado, sem os efeitos colaterais de uma Ritalina, do Vevance, do Concerta, que além do preço ser quase R$400, tem os efeitos altamente deletérios no organismo. Tá? Eu acho que favoreceria muito. Eu espero estar vivo para poder ver uma pesquisa fazendo esse cruzamento entre fator de transferência e cannabis, né? Porque de sua autoria, da sua autoria. Possível, ou nossa, né, Paulo? Porque o CBD, né, o endocannabinoide de uma maneira geral, como eu disse, é o maestro, porque ele faz a regulagem do disparo do neurônio pré-sináptico para o neurônio pós-sináptico. E ele faz com que o neurônio pré pare de enviar as substâncias, os neurotransmissores, para a sinapse. Ele faz um movimento retrógrado. Então ele faz essa regulagem. É difícil de falar um pouco mais a fundo, até porque o conhecedor aqui da bioquímica é você, e não tem pesquisa mais profunda para poder esmiuçar num nível mais fundo. Eu vou falar isso na linguagem que o ouvinte entenda. Ele faz um bloqueio do cérebro velho para o cérebro novo. Hipotálamo, bulbo, cerebelo, onde você carreia o homem da caverna, junto com o seu intestino, ele bloqueia aquilo ali, aquele sinal sináptico, que vai para a hipófise, onde você passa a desenvolver o homem de hoje. O que você é hoje, o que você faz hoje, que vem da hipófise, aquela glândulazinha que parece uma cabecinha de agulha de alfinete, essa é a função que ele faz esse bloqueio. E onde restaura o ponto de equilíbrio do corpo humano é a partir daquilo que está ali. Rompendo... É por isso que o ortomolecular é uma coisa importante, que a gente diz que moléculas certas. Não. Orto significa muito mais que moléculas certas. Significa romper com o velho e fazer novo. Fazer diferente. Então o cannabis entra nesse tipo de trabalho. É que o ouvinte entenda. Eu entendi perfeitamente o que você colocou. Mas o ouvinte tem que entender quando se fala em sinapse, sistema nervoso, a informação que chega. Se chega a informação velha, eu fico repetitivo. Eu só repito a última informação no meu corpo.
A última informação foi de saúde, é essa informação que eu vou duplicar. E para o ouvinte entender também essa parte, por exemplo, da crise epilética, né, que todo mundo eu acho que consegue entender que a crise epilética é uma descarga desproporcional da parte neurológica em uma determinada área do cérebro, né? Se a pessoa faz eletro, por exemplo, parece um abalo sísmico, né? Parece estar tendo um terremoto. O CBD vai atuar ali justamente regulando esse potencial elétrico maior, fazendo com que o cérebro ganhe harmonia. Então, esse potencial elétrico que no exagero vira epilepsia, vira crise convulsiva, ele também tem alteração quando a pessoa está ansiosa, quando a pessoa está agressiva, quando a pessoa está em um descontrole emocional. Até porque ele é um CBD pode... Isso, o cérebro precisa de gordura para trabalhar. O CBD atua regulando. Bom, nós estamos aqui com a Miriam Pontes de Farias, que é a professora, nossa notável de saber em hipnoterapia, ela que é hipnóloga, parabenizando e diz que o programa está muito informativo. Que bacana. E ela faz uma pergunta: pode ter benefícios da cannabis em infusão? Não. Pelo que eu entendi, pode não, né? ter muito pouco. Na verdade, a gente não diz que não tem, porque tem, mas tem muito pouco, porque ela é lipossolúvel. O calor ali da hora da fervura pode botar alguma coisa para a água, mas assim, vai ser muito pouco. É um desperdício. A gente fala que é um desperdício, na verdade. O que você pode fazer, como eu disse, é diluir a cannabis em um veículo óleo, que pode ser azeite de oliva. O remédio que a gente dá é com azeite de oliva. Interessante isso. Óleo de coco. Óleo de coco extra virgem. E manteiga. Qualquer gordura, na verdade, serve, entende? A gente pode fazer molho pesto, tem que ser a manteiga com CBD. Não, já pega aí e bota ali dentro, pode botar. Não tem problema, a manteiga termogênica. O Fabiano, a Cris, diz o seguinte: meu aluno, Fabiano. Que orgulho legal. ver meu professor e meu coordenador de projeto explanar de forma magistral sobre esse tema. Entende muito. Para de puxar meu saco, ele rapaz. Diz assim, ele diz assim, abriu muito aluno. minha mente esse querido professor Lauro. Ele nem precisa dessa babação toda, Fabiano. Mas olha, eu sinto que você vai ter que passar direto. Não, ele tá bem. Não vou dizer que ele já passou, porque eu não posso dar spoiler, né? Você sabe que o tema e a maneira com que você está abordando é muito interessante. E quem gosta de informação, porque a gente vê, né, como uma informação pode mudar tudo. Sim. Eu hoje recebi de uma pessoa com Parkinson os benefícios da For Life, né? Ele está tomando fator de transferência com Parkinson e ele está imensamente feliz porque diminuíram não só os tremores, mas como a cognição dele, a percepção dele, como ele está melhor, como ele está andando melhor, como ele está levantando a cabeça, como o sono dele está melhor. Então, quando você falou do fator de transferência potencializando, sinergizando a própria cannabis, eu vi isso. E eu acho que isso merece um estudo. Agora, voltando aqui um pouco para o ouvinte, quais as principais patologias que ele teria na cannabis uma esperança, um apoio? Nossa, a lista é muito grande. É muito grande. Eu vou te falar as principais, assim, mais dores crônicas. O THC age de forma fantástica para dor crônica, principalmente ósseo muscular, né? Fibromialgia. Quem tem fibromialgia, eu sempre digo o seguinte, que o remédio é terapia, porque fibromialgia é psicossomático, e CBD para auxiliar nas sensações, mas precisa tratar a cabeça, porque é uma questão emocional. Tem base muito profunda emocional para fibromialgia. E eu estou falando isso porque eu sei que é uma doença muito comum, né, de hoje em dia, muito comum nas mulheres. Então, eu sempre recomendo esse binômio entre terapia com psicólogo e o uso do óleo do CBD. A epilepsia, né, eu já falei, todos os quadros possíveis, e aí envolve todas as doenças que têm epilepsia como sintoma ou como comorbidade. A síndrome de autismo. Eu ia te perguntar do autismo. A gente tem resultado no espectro, né? Todo o transtorno do espectro, não só o autista clássico. Tem resultados fantásticos. Como eu já disse, dores, processos inflamatórios, o THC é anti-inflamatório,
atua como processo anti-inflamatório também. Epilepsia, né? E o que falta para isso estar mais... Qual é a luta hoje de A luta vocês? é com os políticos. É com os políticos. Tem E não três tem frentes, nada que uma lista para todo o povo assinar, um Tem, abaixo assinado. É o que a gente mais faz, mas a questão são, como o Paulo falou, tem muitos interesses envolvidos. A gente está um tanto receoso com o novo governo porque eles têm uma postura mais conservadora com relação a isso. Várias audiências já se tiveram. Essa audiência com a Marta, por exemplo, é mais uma. Isso está rolando desde 2013. Já foi quando dito Cristóvão quem vai Buarque, ser o ministro da Saúde? Não sei, mas aí também envolve essas questões, É, né? Executivo, né? legislativo. Com aquele ministro que morreu, e o Alexandre Moraes é um legalista anti-descriminalização, então o cara tem foto segurando metralhadora apontando para a planta. Então eu acho muito Caramba, difícil de sair. A gente, é. como a gente fala, ele sentou em cima do projeto, né? Do processo lá, que era um processo que poderia descriminalizar. Então a gente tinha uma esperança no STF que está muito difícil de acontecer. Nós estamos encerrando e eu quero dizer que o Fabiano Cris assumiu, ele quer nota. Ele disse aqui, quero nota, professor. Deixa de ser chato, É. rapaz. Tu sabe que tu é bom. Para de ser Agora, eu quero saber o seguinte, as pessoas vão querer saber como entrar em contato com você. Nós estamos já Tá. no finalzinho do Pois nosso não. tempo e eu quero renovar a sua volta aqui. Quero Não. que o Paulo, Não, Lauro, para que a gente vá fazendo algumas dinâmicas aqui. Quanto mais eu puder participar da... Inclusive ocupando a própria mídia. Sim, Nossa, sim. em apoio à associação. Não, eu gostaria e que ele benefício, falasse no tá? nosso congresso For Life. Eu não sei se ele já convidado não desde sei agora. se é do... Eu nem sei onde é, mas já aceitei. Não sei se ele está na For Life conosco no fator. Mas Não, é uma pena mas- se eu não tiver, porque eu mas- gostaria de mas ele- convidá-lo. Mas a gente vai colocar ele. vou Porque pedir eu pra ele- gostaria muito de É um vê-lo prazer. falando dessa relação. Só gostaria essa de informação que existe um sistema que poucos conhecem, né, que é esse Endocannabinoide. sistema Que é muito endocannabinoide. recente, né? Ele foi descoberto Isso, em 91, mas isso 93. é uma quer informação, dizer. porque a For Life é de vanguarda, né? Lógico. Bom, gente, olha, psicólogo clínico, professor de psicologia na Universidade de Santa Úrsula, né? E o seu telefone, vamos ver, é o 996 Um cinco. 158453. Alguma URL, algum site, algum domínio, Eu ou na Facebook? internet, tudo meu na internet é LR Pontes. LR de Rodrigues. Rodrigues Pontes. É. Rodrigues Pontes. Rodrigues. Então, com LR Pontes é o meu e-mail, que é o Gmail. É o meu Instagram, LR Pontes. E no Facebook também, se botar, eu acho que aparece, que é lauro.rpontes. Mas assim, se Nós botar, vamos colocar aparece. isso tudo. Hoje eu estou sem a Amanda aqui hoje. A Amanda não está conosco, mas faz uma falta, né? Tremenda, Amanda. Mas a gente vai colocar ali direitinho Quem isso quiser na falar nossa qualquer página. coisa comigo, fale pelo Sem dúvida, WhatsApp, Sinuca. que é mais fácil. Assim, Quero no WhatsApp agradecer eu tenho muito a que- sua presença, Lauro, e Prazer quero foi meu. intimá-lo novamente a outros, Só a gente a outros marcar. momentos. Paulo, é com você. Você, por favor, Sim. pode terminar. Quero agradecer aos ouvintes do Saúde Total. O nosso intuito é trazer essa informação, de vez em quando uma informação que não fique só comigo, com o Tamborini, porque nós não somos donos da única verdade. Existe um monte de verdade, um monte de opções, um monte de informação a trazer a público. E Laura é uma pessoa dessa especial, tá? De nossa extrema confiança, de aquela pessoa que quando sabe, não esconde, não guarda o trunfo na manga, ele fala, mostra o caminho da pedra para a pessoa. E acredito que o assunto que ele trouxe em pauta hoje aqui é um assunto curioso, polêmico, e nós não sabemos qual vai ser o final disso. Eu não tenho a mínima ideia, não sei se ele tem também a mínima ideia de como é que vai ser o final dessa coisa. Mas pode contar com o apoio de Saúde Total, comigo, com o Tamborini, Te em nome agradeço, de Caanda, em nome do programa, pode contar com o nosso apoio à empreitada que tem da Associação dos Usuários, que nós sabemos, e eu sei, o benefício que ela pode fazer aos necessitados do consumo, do uso dessa planta. Te agradeço. Das dezenas de palestras, cursos e aulas que eu dei falando sobre a maconha e o sistema endocannabinoide, o que eu sempre falo para todo mundo, e aqui vocês estão dando a oportunidade de se propagar de um nível muito maior, que é justamente a ideia da propagação da informação. Existe uma necessidade
é muito urgente da gente tirar o preconceito disso das pessoas que acham que a maconha, como eu disse, é do demônio, que é uma planta que só faz mal, que queima neurônio, todas essas falácias, esses factóides construídos já caíram por terra. Tem inúmeros, eu trouxe uma lista que eu só queria falar rapidinho, se vocês me permitissem. No Google acadêmico existem 2.630.000 artigos científicos sobre cannabis, isso só com a palavra weed, com as outras palavras ainda aparece mais. E no PubMed, que é o grande depositório de documentação de pesquisas médicas, temos 24.268 artigos publicados hoje, eu pesquisei isso hoje, e 856 testes clínicos já. Ou seja, no mundo a coisa está andando. E a gente precisa fazer andar aqui no Brasil, através da propagação dessa informação. Por favor, divulguem, maconha é remédio. É essa frase que tem que ser falada, maconha é remédio. Agradeço muito a oportunidade aqui, Cananda, Paulo, e estou à disposição para vocês quando vocês quiserem que a gente volte. Tá? Muito obrigado, de verdade. É isso aí. E é de forma saudável que nós convidamos você a ouvir o nosso momento musical, né? Essa transição aqui do Saúde Total para o programa Amigos do Sucesso. Conosco já estamos com o mestre de cerimônia, Francisco de Assis, que vai nos falar muito sobre essa profissão, essa função misteriosa que é preciso muita competência. Então você já pode ir saindo da página Saúde Total e já começar a migrar para a página Amigos do Sucesso. Eu quero ser grato aqui ao nosso querido Wellington Catão, a todos os nossos ouvintes, a Amanda Viana, que sempre nos dá um grande apoio, ao nosso querido Tamburini, que hoje não esteve conosco. Enfim, fique conosco, qualquer coisa é só manter contato. Catão, é com você, momento musical.